Vamos dar seguimento. Vou falar da artéria ilíaca interna, como vocês podem ver nessa imagem, tá? Eu vou mostrar ela em 3D para vocês no aplicativo, na qual eu fiz a segmentação. De um lado, eu mantive o tronco posterior e de um lado o tronco anterior. Tá bem facilitado, bem didático para vocês, tá, pessoal? A ideia é uma visualização prática disso e curta e grossa, bem objetiva, não fica entrando muito em teoria, porque eu vejo que a maioria do pessoal gosta de vídeo curto, rápido e direto. E vocês pegando a manha, vocês têm muito a aprender com esse aplicativo. Então, no tronco posterior, eu vou ter a minha ilíaca interna aqui com o meu tronco posterior. Eu posso colocar a minha pelvis do lado direito completa, tá? Eu posso colocar aqui a minha ilíaca externa, mas eu vou remover para facilitar. Mas aqui eu tenho o tronco anterior e o tronco posterior. Opa, perdão, o tronco posterior e o tronco anterior. Então vamos lá. Bifurcação arterial da aorta abdominal a nível de L4, segundo Latarjet, vai me dar uma ilíaca externa e uma ilíaca interna. A ilíaca interna vai me dar um tronco anterior e um tronco posterior. Esse tronco posterior vai me dar uma artéria iliolumbar, uma artéria glútea superior e uma sacra lateral, tá? Lembrando que isso é da ilíaca interna, tanto direita quanto esquerda são as mesmas ramas, tá bom? Então, seguindo aqui o meu tronco posterior, eu vou mostrar para vocês de novo, a artéria, opa, deixa eu fechar aqui, melhorar, artéria iliolumbar, a artéria glútea superior e sacra lateral, tá bom, pessoal? Rapidamente eu vou mostrar para vocês as ramas do tronco posterior, tá, pessoal? Rapidamente, para a gente não perder o foco, a artéria iliolumbar, a glútea superior e a sacra lateral, tá bom, gente? Então, essas artérias aqui, relação com o ilho, né? E a glútea superior, ela vai passar entre o músculo piriforme, na escotadura ciática maior, para se dirigir lá para o glúteo e para vascularizar essa região junto com sua veia satélite, tá? Então, essa aqui é a distribuição do tronco posterior. Voltamos à ilíaca interna, tronco anterior. Então, do tronco anterior, a primeira artéria que eu vou ter é a artéria obturatória ou obturatriz, tá? É a primeira artéria que eu vou ter a minha rama obturatória ou obturatriz. Segunda rama, como vocês podem ver, eu tenho a artéria umbilical, tá, pessoal? A artéria umbilical, ela tem uma porção obliterada, né, onde não há passagem de sangue, que eu vou explicar para vocês depois do ligamento umbilical médio, e a artéria vesical superior, tá bom, gente? Então, artéria umbilical, uma rama obliterada, ligamento umbilical médio e artéria vesical superior. Vamos continuando com o nosso tronco anterior. O nosso tronco anterior, ele vai dar a nossa vesical inferior, tá? Então, o nosso tronco inferior, ele dá a vesical inferior. A artéria umbilical já dá a vesical superior. Repetindo, artéria umbilical, vesical superior. Olha as raminhas aqui para vascularizar a nossa bexiga. Vamos colocar o sistema urinário rapidamente. Então, aí, vesical, perfeito, superior. E aqui eu vou ter a vesical inferior. Qual que é a diferença? Uma sai direto do tronco e a outra se origina da artéria ilio... Opa! A outra se origina da artéria umbilical, tá bom? Que é a artéria obturatória. Então, seguindo as ramas, aqui eu vou ter uma retal média,
Lembrem-se, a retal média se origina do tronco anterior. A retal superior se origina lá da mesentérica inferior que a gente já falou nas aulas anteriores. E a retal inferior vai se originar da nossa pudenda interna. Tá? Então vamos falar da pudenda. A pudenda interna, ela começa da sua rama retal inferior e segue até o pênis para dar origem à artéria dorsal del pene. E aqui, como eu já havia dito, artéria retal, glútea inferior. Então lembrem-se, a glútea superior, ela vai se originar da artéria e do tronco posterior. Glútea superior, tronco posterior. Glútea inferior, tronco anterior. Glútea superior, tronco posterior. Glútea inferior, tronco anterior. Pessoal, essa foi uma aula direta e reta. E agora eu vou para o PowerPoint rapidinho para tentar acabar o mais rápido possível. Então aqui eu tenho o tronco anterior, tá? Seccionado. E aqui eu tenho ramas do tronco, o tronco posterior seccionado, perdão. Tronco posterior seccionado aqui. E eu tenho o tronco anterior aqui. Então, posterior seccionado, anterior aqui. Então, o tronco anterior vai me dar artéria, primeira rama do tronco anterior. Está passando pelo forame obturatório, artéria obturatriz, certo? Segunda rama, eu vou ter que artéria? Artéria umbilical. Lembrando que aqui ela já está dando origem à sua artéria vesical superior, tá, gente? Origem vesical superior. E ela segue o trajeto dela para formar o ligamento umbilical médio. Tá? Opa, uma travadinha aí. Aqui. Artéria vesical superior. Essas aqui que eu mostrei para vocês. Agora eu tenho artéria retal média, tá bom? Aqui saindo do meu tronco anterior, pulamos uma artéria importante. Vesical inferior, se originando diretamente do tronco, onde eu tenho o tronco anterior, tá bom, gente? Aqui eu vou ter a artéria ovárica. Já vou falar dela. Pudenda interna, já falei para vocês, retal inferior, a sua rama, e ela segue para formar a artéria dorsal del pene. Então, artéria uterina. Artéria uterina e vamos voltar aqui. Glútea inferior, tá? Vamos lá, com todas as ramas. Eu vou ter na mulher artéria uterina. Vamos lá, vamos do começo. Ilíaca interna, eu tenho glútea superior, eu tenho formando aqui o meu tronco anterior, o meu tronco posterior, tronco anterior, artéria obturatriz, artéria umbilical, dando suas vesicais superiores. Eu tenho na mulher artéria uterina e vaginal, tá bom? Artéria uterina e vaginal, se originando do meu tronco anterior. Além delas, do meu tronco anterior, onde eu tô aqui, vão se originar mais duas do tronco anterior, a retal média
e a vesical inferior. Lembrem-se, a vesical inferior, como eu falei, se origina do tronco anterior. A vesical superior vai se originar da artéria umbilical, tá bom? Seguindo a nossa ordem, vamos para a pudenda interna, que vai dar retal inferior e vai seguir o seu trajeto até formar a artéria dorsal do pênis. E claro, a última rama, as duas terminais, a pudenda interna e a glútea inferior. Lembrando, a glútea inferior vai sair do meu tronco, vai sair do meu tronco anterior e a minha glútea superior vai sair do meu tronco posterior. Pessoal, desculpa alguns erros, mal formatei aqui, mas eu creio que ficou didático para vocês pegarem aí as ramas das artérias, da artéria ilíaca interna ou hipogástrica. Obrigado!